Ok, acho que está começando. Bom, boa noite, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, aqui no caso o Facebook. Depois a gente vai estar compartilhando também nas outras redes. Hoje eu tenho a alegria de receber o Toninho, professor Toninho, diretor do Colégio Platão, para a gente bater um papo sobre educação em período de coronavírus. Toninho, primeiro, boa noite. É uma alegria ter você aqui para conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Boa noite, Alex. Muito obrigado pelo convite. É um prazer e um privilégio poder participar de um tema que hoje, apesar de comum, é extremamente relevante, sobretudo para a comunidade estudantil e escolar. Legal, Toninho. Eu escolhi bater esse papo primeiro com você, porque educação é uma área que é uma das mais importantes, se não a mais importante, de toda a gestão pública e também para a vida das pessoas. Na minha vida em particular, eu tenho um carinho imenso pelos professores que passaram pela minha história. A minha filha, o nome dela é em homenagem a um professor que eu tive, que já não está mais no meio de nós, mas é o respeito mesmo, né, por essa atividade que forma o cidadão. E se nós temos a oportunidade de ser alguém nesse mundo, é graças à educação que a gente recebe na família e também à construção que a gente recebe dos educadores no ambiente escolar. E eu escolhi você, Toninho, porque a gente conhece a tua experiência no meio acadêmico e também como professor, diretor de colégio, e eu queria conversar um pouco com você sobre tudo que a gente está passando. É tudo muito novo, né? Ninguém estava preparado para esse momento. A gente está totalmente assustado e parece que agora que as abóboras estão se encaixando ali na carroça, né? A carroça começou fazendo muito barulho e tudo parece que agora começa a ajeitar. Mas eu queria que você começasse a sua fala me falando então da sua impressão, né? De como você está vendo esse momento que a educação está passando, é claro, você falasse ali a nível do seu colégio, mas também como você vê a nível municipal, estadual e nacional. Bom, primeiro, essa tua fala incidental, eu compartilho da mesma visão, e aqui não há nenhum oportunismo, não é porque eu vivo esse meio. Eu entendo que a educação ela é a grande responsável pela transformação da sociedade. Você Eu está entendo que o ouvindo, Carlos? conhecimento nos possibilita ferramentas para mudarmos aquilo que não está correto, para melhorarmos aquilo que é bom e podermos avançar. Não há nenhuma área de atuação profissional que não passe pela escola. Então, a responsabilidade do educador ela é muito grande. E em relação a essa primeira pergunta, esse primeiro questionamento, você também já foi muito feliz, ninguém esperava viver esse momento, não é, Alex? Porém, eu entendo que são as adversidades que promovem grandes possibilidades de melhorias nas relações com o próximo, nas dificuldades que a vida mesmo nos apresenta. Evidentemente, a primeira coisa era entender um pouco sobre isso. Ainda hoje, né, nesse momento que nós falamos aqui, existem muitas informações contraditórias, certezas viraram incertezas, incertezas viraram certezas. A própria instituição que norteia as questões de saúde no planeta, ela mesma encontrou algumas dificuldades para se posicionar. A OMS anunciou algumas situações, depois voltou atrás, depois fez novas manifestações, porque por ser uma situação nova na nossa história recente, evidentemente as informações elas nem sempre se encontram. A educação, evidentemente, talvez seja o setor que mais se ressente por conta do isolamento, porque, na verdade, algumas outras atividades, felizmente, puderam ter um retorno, ainda que limitado, mas a educação, tanto a básica quanto o ensino em nível superior, essa ainda continua vivendo as agruras desse isolamento. E nós, evidentemente, estamos ansiosos por uma volta, óbvio que uma volta de acordo com aquilo que as organizações governamentais estabelecem, mas evidentemente estamos afastados ainda, né? E as famílias, por conta desse afastamento, tiveram que viver novas realidades nesse processo.
Eu tenho um lag aqui para receber a tua resposta, tá? Mas eu já entendi. Ô, Toninho, eu queria que você falasse, porque nesse momento, então, a gente está tendo a oportunidade de experimentar tecnologias que eu sei, você já praticava no seu ambiente de escola, mas como que está sendo, né, você ser obrigado? Porque é claro que com os pequenininhos ali é um pouco mais difícil, mas o pessoal que estava se preparando para o vestibular, né, que tem ali toda aquela expectativa, agora está tendo que lidar exclusivamente de maneira remota, né? Como que está sendo, então, essa adaptação com as tecnologias, que para o jovem é bem mais fácil, para a gente conseguir organizar as coisas aqui, a gente sofre um pouquinho, mas eles são bem ágeis com isso, mas também com o planejamento pedagógico e até com os professores. Como é que você está lidando com isso? Bom, Alex, você sabe que eu sou da área de literatura e há um francês chamado Hippolyte Taine, que no século XIX criou uma teoria chamada determinismo, onde ele aponta que o homem é produto do meio que ele vive. E dentro dessa concepção, eu acho que o momento é oportuno para citar o Taine e falar um pouco sobre o que o meio faz sobre cada um de nós. Como nós não estávamos necessariamente ancorados num trabalho tecnológico, isso demandou um pequeno ajuste e, óbvio, levou um pequeno tempo. Como a nossa escola, desde sempre, talvez pelo próprio DNA dela, a tecnologia sempre foi uma ferramenta que nós nos valemos constantemente, acredito que nós conseguimos reagir num tempo bastante aceitável. O governador anunciou no dia 18 que a partir do dia 20 de março as aulas seriam suspensas e no dia 23 nós já mandamos para os pais toda uma programação daquilo que nós faríamos. E entre 23 de março e 11 de julho nós não tivemos nenhum período de recesso, nós mantivemos as nossas atividades segundo o calendário estabelecido inicialmente. Claro que a tecnologia para jovens e também crianças, a acessibilidade, talvez pelo próprio manuseio, fosse uma coisa mais fácil. Mas, evidentemente, era o adulto que tinha que se adaptar rapidamente, se valer dessa ferramenta para que a informação e o conhecimento, na medida do possível, pudesse chegar a crianças e adolescentes. Felizmente, a gente conseguiu, conforme eu disse há pouco, rapidamente essa adequação e, desde então, eu acredito que a gente vem evoluindo, porque novas descobertas são feitas, novos mecanismos foram descobertos e nós aí podemos oportunizar aos nossos alunos essas ferramentas, inclusive com avaliações, com uma série de experiências novas. Acho que a gente conseguiu, dentro do que é possível, porque não é um ensino à distância, né? É apenas um trabalho que hoje é feito à distância. As escolas, por características de norte a sul, de leste a oeste, viveram sempre um estado de educação presencial. Então, eu imagino que todos sofreram, uns mais, outros menos. No nosso caso em específico, felizmente, nós não precisamos antecipar férias e nem abrir mão daquele calendário que nós havíamos proposto inicialmente. O que eu acho que é uma coisa interessante neste período é que nós mantivemos um contato constante com os pais. Claro, não presencial, por telefone. Tivemos apenas poucos contatos presenciais, quando da entrega de materiais, quando da devolução de provas e boletins, e também tivemos uma reunião para explicar o momento. Tudo aquilo que estava ao nosso alcance, nós procuramos fazer. Agora vamos aguardar a retomada, né? Eu, particularmente, como diretor do Platão, eu ansiosamente aguardo esse retorno, de forma responsável, respeitando todos os protocolos, mas eu gostaria que isso acontecesse em agosto, porque acho que é possível. Nós vivemos em 2009 o H1N1 e conseguimos lidar muito bem. São situações diferentes, evidentemente, mas a informação, ela faz muita diferença. E a gente percebe que aqui a higiene, como lá, é o fator preponderante para a contaminação ser evitada em larga escala. Porque eu estou recebendo um pouco atrasado a sua fala, mas, Toninho, eu fiz essa pergunta porque, assim, para toda a cidade, né, a gente acompanha, tem vários amigos que possuem colégios, né, e todos passando por muita dificuldade, e eu percebi, assim, que vocês foram bem ágeis, né, e vocês acabaram oferecendo, assim, conteúdo de maneira bem rápida
para todos os alunos. Eu queria que você me respondesse duas coisas. Assim. Primeiro, como fazer para tornar atrativo o conteúdo, né, para os alunos ali, para eles quererem, né, sair ali daquela rotina, porque a pegada de vestibular, né, a gente já passou por isso, a gente sabe como é. Então, como fazer agora eles terem essa pegada de vestibular e como fazer com os professores que têm aquela pegada de sala de aula, o professor de cursinho também, especialmente, como ele fazer para conseguir transmitir isso que a gente tem ouvido dizer, vocês têm conseguido fazer. Eu estou tomando minha aguinha aqui, Tadita. Então, é água, tá? Olha, Alex, na verdade, eu acho que o DNA, a cultura do ambiente, faz muita diferença. Nossa escola, felizmente, sempre foi uma escola que, além de ter uma visão humanista no trabalho, sempre foi uma escola muito organizada, muito pontual. Então, eu acredito que professores, funcionários e alunos, e mesmo os pais, estavam relativamente adaptados à realidade da nossa proposta. Então, cada um vai viver a sua dificuldade. Dentro do conceito nosso de educação, a organização facilita muito que algumas práticas possam acontecer. Porém, dentro da escola, são 4 níveis diferentes. Nós temos a educação infantil, o Fundamental 1, o Fundamental 2 e o ensino médio. Eu diria o seguinte, Alex, que para o ensino médio, aliás, para todos, mas eu vou começar pelo ensino médio. Para o ensino médio, essa pegada, essa continuidade, o início, ele foi um pouco mais difícil, eu imagino. Por quê? Porque o ritmo de uma aula presencial, ele tem, evidentemente, algumas características muito próprias, de muita participação. E como o adolescente é autônomo, então esse ir e vir, essa programação de horário de estudos, a hora de levantar, a hora de almoçar, a hora de fazer as tarefas à tarde, o calendário de provas, de plantões, de específicas, toda essa riqueza que mobiliza esse universo, ela ficou estremecida no primeiro momento. Então, eu imagino que muitas famílias tiveram, inclusive, problemas com os horários. Por quê? Porque o próprio ambiente passou a dormir mais tarde, né? Não só os jovens, mas a própria família. Então, isso mudou muito a rotina. Vale também um pouco para o sexto até o nono ano. Agora, para as crianças da educação infantil até o Fundamental 1, aí tem um agravante, que a criança precisa do adulto para balizar esses horários, essa organização. E aí eu acho que é onde apertou um pouquinho mais, porque ela não tem essa autonomia, ela depende do adulto e das ferramentas que a escola vai dispor para ela. Aí nós conseguimos, felizmente, rapidamente criar algumas aulas muito interativas, inclusive com gráficos, com desenhos, com animações, que foram sendo incorporadas e deram às crianças um desejo maior de ficarem, né, ligadas àquilo ali. Algumas escolas, algumas instituições optaram pelas aulas ao vivo, porém nós entendemos que por conta de toda a mudança que aconteceu, a aula ao vivo talvez ela não atendesse às nossas necessidades ou o nosso modelo de trabalho. Essas videoaulas e essas aulas online, elas permitiram que a família pudesse enquadrar dentro de uma rotina qual o melhor horário de produtividade para a criança e para o pré e adolescente. Então, isso facilitou bastante o nosso trabalho. Tanto é que nós conseguimos aplicar as provas, conseguimos chegar a boletins, conseguimos, né, essa conexão com as famílias. Nós entramos em contato, Alex, para você ter uma ideia, entre 4, 5 e 6 vezes com cada família nesse período entre 23 de março e 11 de julho. É muito contato telefônico, além das questões presenciais, conforme eu já expliquei lá atrás. Isso também nos ajudou a manter essa vibe positiva e essa pegada que você perguntou. Agora, é óbvio que todos, independente de onde estudam, sentiram, porque isso mudou demais e radicalmente a rotina. Né? Não foi uma mudança suave, foi muito brusca. Foi um 180 graus aí, né? Então, você estava indo numa direção, de repente, mudou-se completamente. Agora, eu acredito que, à medida que o tempo foi passando e pelos controles, né, que nós temos alguns aplicativos e esse contato constante com os pais também foi fazendo com que os jovens e as crianças se mantivessem ligadas às nossas propostas de atividades diárias.
É que você ainda está falando aqui para mim, é como se você estivesse no Japão, tá? Eu sei que você está me ouvindo, mas eu tenho um retorno um pouco... Peraí. Tá. Legal, Toninho. Não, agora eu quero partir de uma pergunta um pouquinho mais apimentada, irmão. Eu queria que você pudesse abrir teu coração e falar, porque eu estive com a secretária de Educação ontem, aqui de Maringá, e quero começar uma série de conversas com os gestores da educação. Você é o primeiro que eu estou conversando. Na semana que vem eu pretendo conversar com o deputado Evandro Araújo, que tem um trabalho bem contundente a respeito da educação também. Também quero conversar com a minha irmã, que é secretária de Educação em Araucária, e até, quem sabe, a gente consiga conversar com o secretário de Estado de Educação. Porque a gente sabe que pode haver uma grande evasão escolar, saindo alunos da rede privada e indo para a rede pública. E a gente se preocupa porque a gente sabe que a estrutura da rede pública ainda está muito, 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 muito aquém daquilo que seria o ideal, tantos impostos que nós pagamos, né? A gente sabe que, infelizmente, esses impostos, em todos os níveis, tá, Toninho? Estou falando só do município, estadual ou federal. A gente sabe que a gente tem muito menos do que aquilo que a gente merece enquanto poder público, né? Mas eu gostaria que você falasse, né, com essa questão da pandemia, o impacto financeiro de uma instituição privada com tantos anos como é a sua, como que você como empresário está passando por isso, como que você está vendo os outros donos de escolas passando, porque a gente tem ouvido falar do retorno, né? Que esse retorno pode ser já no mês que vem com alguns critérios, e se for no mês que vem com alguns critérios, como que você está preparado para isso? E se não for, o que você imagina que vai acontecer agora, meu amigo empresário? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse lado aí. Olha, Alex, eu entendo que o país tem a oportunidade de fazer uma série de recontratações. Eu acredito que esse momento que nós estamos vivendo, muitas máscaras estão caindo e outras cairão. Algumas já caíram. Vejo o posicionamento político de autoridades do legislativo, do executivo, do judiciário. Eu acho que tudo isso reverbera na sociedade como um todo. A escola é um microcosmo do macrocosmo que é a sociedade. No nosso segmento, há realmente uma situação extremamente preocupante. Aqui em Maringá mesmo, algumas pré-escolas fecharam, porque a lei ela obriga a criança na escola a partir dos 4 anos. De 1 a 3 anos, né, os pais podem simplesmente cancelar o contrato e seguir adiante com a criança em casa e depois retomar mais adiante. E aqui não tem nenhuma crítica, porque cada um sabe da sua realidade e como vai lidar com ela. A palavra da moda, né, a gente vive em alguns períodos e algumas palavras elas vêm à baila. A mais recente é empatia. Mas o interessante é que muitas vezes essa empatia é o vem a nós, o vosso reino nada. E eu entendo que a sociedade como um todo, ela precisa realmente fazer várias reflexões acerca desse momento. Em relação à nossa realidade, especificamente, a instituição de ensino particular, privado, as dificuldades são enormes. Nós temos aqui 2 adversárias ferozes. A primeira delas, Alex, é a inadimplência. Essa talvez seja a mais difícil que a escola lida em vários momentos. Não especificamente agora, por ocasião da pandemia, mas desde sempre, né? Então, esse é um problema grave que nós vivemos. A outra, que se tornou um agravante, evidentemente por conta da pandemia, é o que você acabou de dizer, a evasão. Então, nós vivemos as 2 situações, tanto de inadimplência quanto de evasão. Umas instituições vivem mais, outras menos, mas todas vivem. E no caso da rede privada de educação laica, nós ainda temos uma outra situação. Nós não temos benefícios de impostos, né? Muitas escolas confessionais têm esses benefícios, não visam lucro. A escola laica não tem esse benefício, então você tem mais um agravante aí. A nossa escola, que tem quase 150 funcionários, entre funcionários e professores, nós não reduzimos o salário de ninguém e nem fizemos nenhuma demissão. E aqui eu quero, de público, agradecer muito aos pais que mantiveram os filhos no platão, que acreditam na nossa escola, que respeitam, né, a nossa proposta, que confiam,
porque se não fossem esses pais, talvez o Platão não chegasse até o final do ano por conta justamente de questões financeiras. Também entendo que o governo federal acabou ofertando linhas de ajuda, mas algumas delas nós não pudemos nos envolver e aceitar, porque uma delas, inclusive, impediu o profissional de trabalhar, mas como nós temos que trabalhar com as aulas online, videoaulas, isso não era possível. Mas, de qualquer maneira, algumas linhas nos serviram e nos ajudaram a manter a instituição funcionando. Disse há pouco que, inclusive, num dos dias nós tivemos, em abril, que fazer uma reunião com os pais, porque vários questionamentos vieram à baila, né? Desde contas de energia elétrica e água até outras questões, inclusive questionamentos sobre pessoal. E eu expliquei, e aí me vali da questão da empatia para dizer isso. E aí, né, Alex, vários pais que têm filhos em escola se viram obrigados a tirar os filhos por falta de condições financeiras. Profissionais liberais que, evidentemente, não tinham o negócio funcionando, não tinham como manter os filhos. Porém, desde sempre, o governo federal principalmente deixou isso claro, que tudo aquilo que fosse feito ao longo do ano seria validado. Então, nós procuramos fazer um trabalho dentro da lei para que, independente do momento de volta, crianças e jovens não perdessem um ano, porque eu, particularmente, sou frontalmente contrário a isso. Eu acho que a escola tem que dar um jeito, fazer os ajustes necessários e, na volta, as compensações, quer sejam manhã e tarde, aulas aos sábados para quem não tem, enfim. Né? Porque eu acho que isso acaba gerando lá na frente um prejuízo grande, não só financeiro, econômico, mas também pedagógico. Então, não vejo essa necessidade, claro, considerando o retorno às aulas agora no segundo semestre. Mas do ponto de vista empresarial, né, a gente conversa com outros proprietários de escolas e muitos veem um desespero, né, porque perderam muito. Algumas escolas chegaram a perder 30%, 35%, 40% do seu número de alunos. É muito substancial e isso, evidentemente, deixa a instituição refém de uma situação que ela também, né, não colaborou para acontecer. Então, eu entendo que a responsabilidade governamental ela é muito grande e entendo que tanto o Ministério Público quanto governos municipais e estaduais precisam ter uma visão diferente em relação a isso. Como a sua pergunta foi muito ampla, você também perguntou de uma eventual volta. Existem protocolos, eu acho que as instituições conversam com os governos, a Secretaria de Saúde, tanto municipal quanto estadual, é quem tem que balizar quais são as questões necessárias para que as escolas possam voltar. Lembrando bem que a higiene pessoal é o fator sine qua non, preponderante para que essa volta possa acontecer com responsabilidade, né? Então, os ambientes precisam estar higienizados, os profissionais que vão recepcionar crianças e jovens precisam ter plena ciência do que podem e do que não podem. E aí tem um espaço a ser respeitado, né? O desenho que a própria Secretaria de Saúde do município e do Estado, junto com a Secretaria de Educação, podem fazer para que as escolas possam operar até o final do ano. Sei do delay. Legal, Toninho. Toninho, eu tô assim encantado com a clareza que você consegue colocar as coisas no momento de tragédia mesmo, né, que a gente está vivendo. Ninguém se preparou para isso. A gente não tinha quem imaginava que a gente ia estar no meio desse ano, principalmente as famílias aí que estavam com o vestibular já preparado, né, todo mundo pronto para encarar isso, e agora é pego dessa maneira e não pode encarar. E você com todos os investimentos de modernizar o espaço e também investimentos pessoais ali no colégio tem que passar. Eu tenho, assim, a única coisa que eu posso dizer é que sou solidário, né, a esse momento que você passa, como os outros empresários também, mas que a gente precisa ter aquilo que eu tenho assim, repetido várias vezes. A gente tem que ter respeito ao vírus, mas a gente não pode ter medo, né? A gente tem que encarar, sabe? Se a gente não encarar, isso vai deixar a gente refém, vai fazer com que a gente fique todo mundo deprimido, todo mundo triste. E eu acredito no povo brasileiro
que é um povo sofrido, mas é um povo de guerra, é um povo de luta, é um povo que quer levantar a cabeça, que quer puxar ali as mangas e trabalhar. Eu participei dessa reunião semana passada, uma reunião sobre os números de infectados no município de Maringá, e eu saí bem feliz da reunião, porque os números apresentados mostram que aquelas medidas de restrição que foram apresentadas lá no início, agora já estavam surtindo efeito e a gente estaria caminhando, e até conversei isso com o secretário, né, para mais medidas de flexibilização do que ao contrário, né, medidas que deixariam mais duro o distanciamento e o isolamento. Então, eu acredito que a gente está caminhando nessa direção. Fiquei muito feliz do Paraná ter passado por aquela situação e Maringá não ter sido obrigado a fechar todas as coisas, mas a gente vive a expectativa, vive cobrando para que todas as coisas possam voltar ao normal o mais rápido possível, né? Eu acredito que os IPIs, acho que o recado já está bem dado para toda a sociedade de como a gente precisa se comportar daqui para frente. O uso de máscara, eu estou aqui sozinho, mas minha máscara já está aqui para eu pegar e poder sair, e a gente tem que se readaptar com isso. Os alunos vão ter que ser assim, os pais também, né? O ambiente escolar tem que ser dessa maneira. Eu preciso mandar um beijo para Vivi, que entrou aqui agora, que se eu não mandar, você sabe, né, Toninho? Eu apoio na hora que eu chegar em casa. Eu aproveito e mando também um grande abraço para a Isa, que eu sei que tá aí com você. Mas eu queria falar, Toninho, porque você tocou num assunto muito importante, foi sobre a questão do ano letivo, né? E sobre essa situação de que você acredita que a gente consegue terminar tudo esse ano. A gente fica preocupado um pouco, porque, assim, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que você já respondeu com outras palavras, mas eu gostaria que você fosse bem objetivo, porque o público que você está falando aqui, em rede social, não é só o público de escola particular, mas também pessoas que usam a rede pública. A questão de conteúdo, sabe, da reposição das aulas. Você acredita, como professor, que esse ano, tá, do ponto de vista não só para quem está com o vestibular para prestar o ano que vem, mas de quem realmente precisou receber um conteúdo durante o ano e o ano que vem ou vai para uma outra série ou precisa encarar o vestibular. Você acha que essa reposição ela vai ser eficaz ou a gente vai ter alguma defasagem que a gente vai ter que compensar nos próximos anos? Sua opinião de professor sobre isso. São só perguntas de amigo, né? Na verdade, Alex, eu queria retornar um pouquinho no teu raciocínio e já vou te responder isso. O Guimarães Rosa, um dos maiores gênios da literatura de todos os tempos, ele tem uma frase em um dos livros dele, chamado Primeiras Histórias, em um conto chamado Famigerado, que ele diz que o medo é a extrema ignorância em momento muito agudo. Então, o brasileiro, por uma questão cultural, ele é refém muito das informações que recebe, principalmente por meio da imprensa, da mídia. E eu entendo que durante esse momento que nós estamos vivendo, muitas informações sempre valorizaram aquilo que é negativo. Mais de 2 milhões de brasileiros tiveram contato ou, infelizmente, foram infectados pela Covid-19. Mais de 1 milhão estão recuperados. Infelizmente, pouco mais de 80 mil pessoas faleceram. E muitas dessas, né, em razão da Covid, mas por conta de uma comorbidade pré-existente. Ou seja, é um volume pequeno. Isso não desvaloriza, não desmerece, nem diminui os números que são trágicos. Porém, eu acho que é muito importante, por meio do nosso livre-arbítrio, a gente também escolher como nós vamos lidar com essa situação. E você foi muito feliz, e eu concordo exatamente com o teu raciocínio, que o medo, então, ele nos impede muitas vezes de encarar o problema. O brasileiro é generoso, é hospitaleiro, corajoso, muito trabalhador, determinado, e na minha forma de ver, nós somos vencedores. E conforme você disse lá na sua introdução, nós merecemos mais. Então, acho que a classe política, talvez, é a que vai sair com a imagem mais desgastada dessa pandemia. Porque nós queremos pessoas que nos liderem com posicionamentos firmes, com espírito aberto e democrático, e que não se locupletem da situação por meio de discursos. Porque, nesse momento, o mais importante é a vida. E aí não tem partido, não tem cor. E eu estou dizendo isso de forma muito tranquila, porque você é um parceirão, é um cara que sempre ouve,
nem sempre vai concordar com tudo, mas ouve. E eu acho que a discussão ela é muito importante, porque uma ferramenta muito diferenciada que nós temos agora é a informação. E é exatamente a informação que vai conduzir a escola nesse retorno. A informação positiva, proativa e que possa dirimir as dúvidas. Então, há um tititi muito grande. E hoje, por conta do WhatsApp e das mídias, quer seja Insta, Face, Twitter, tudo fica mega, né? E eu entendo que nós temos que lidar de uma outra maneira. Porque, conforme eu falei, nós vivemos o H1N1 e dentro da nossa instituição nós não tivemos uma criança, um jovem, um funcionário, um professor infectado. Por quê? Porque havia um controle muito grande. Então, hoje, quando uma criança retorna para a escola, a testagem de febre, as mãozinhas limpas, a máscara, os cuidados todos de higiene, os pezinhos, enfim, o ambiente todo, o distanciamento, tudo isso cria uma possibilidade muito bacana para que a coisa possa acontecer. Então, esse raciocínio seu em relação ao nosso retorno, à volta, esse posicionamento todo, ele, na verdade, não é uma coisa independente, mas é coletivo. E eu concordo com você, eu acho que o isolamento produziu coisas muito boas, mas eu entendo que nós precisamos ir, aos poucos, retornando. Talvez eu seja uma voz minoritária, mas eu particularmente cheguei a defender, inclusive, o retorno primeiro das crianças, não é? De 1 aninho até 10 anos. Existem estudos com relação à baixa contaminação da criança, enfim, uma série de coisas interessantes. Não vou me alongar nisso aqui, porque entendo que pré-adolescentes, adolescentes e adultos, pela autonomia que têm, podem ainda se alimentar, né, as informações por meio das aulas online ou videoaulas. Em relação ao retorno aos conteúdos, Alex, isso é um pouco mais complexo, porque o Brasil vive duas realidades absolutamente distintas. Aliás, a distância é abissal entre o ensino privado e o ensino público. E aqui eu não estou fazendo um juízo de valor, apenas, né, falando um pouco sobre a realidade que nós vivemos. Disse no início da nossa conversa que no dia 24 nós já começamos com as aulas online. Muitas instituições privadas não conseguiram fazer isso na primeira, na segunda semana. Outras tiveram que, inclusive, antecipar o período de férias. Então, para a rede pública, imagino que essa distância fique um pouco maior, ou tenha ficado um pouco maior. Seria casuísmo eu falar apenas da nossa instituição. Então, esse é um assunto e é uma pergunta difícil de se responder, porque cada realidade apresenta um quadro. Se você me perguntar da nossa, eu posso te dizer que a nossa nós vamos conseguir, mesmo que tenhamos que levar um pouco para o ano seguinte. Talvez em 2021, dependendo do retorno, nós tenhamos que fazer um semestre com aulas aos sábados para determinadas faixas. Talvez nós tenhamos que ter um dia ou 2 à tarde com atividades extras para quem estuda de manhã e para quem estuda à tarde no contraturno, de manhã. Então, cada instituição vai viver essa realidade. Eu sei que tem uma questão de isonomia nisso daí, mas aí é o privilégio da organização de cada estrutura, né? Se a gente fosse fazer um comparativo, né, como esse é o país do futebol, os grandes clubes, pela estrutura que tem, muitas vezes têm uma facilidade maior para algumas conquistas e até para o retorno que está acontecendo agora, do que clubes menores. Então, infelizmente, na educação, esse distanciamento ele existe, ele é grande, e eu acho que a instituição pública terá mais dificuldade para reaver esses conteúdos. Eu acho que as privadas, nesse sentido, têm esse privilégio, se é que eu posso utilizar essa palavra aqui. É com tristeza que eu faço, inclusive, essa comparação, porque o ideal é que essa distância não existisse, ou que fosse pequena. É verdade, Toninho. Eu concordo com você, uma distância cruel, né, que separam as pessoas. Mas quem sabe algum dia a gente vai ter o emprego dos nossos impostos colocado de maneira mais adequada para toda a população. Toninho, papo que é bom, ele passa muito rápido, meu irmão. Já estamos aí com 34 minutos, a gente está entrando já no final. Mas eu quero assim, agradecer a todas as pessoas que estão entrando, mandando várias mensagens, e depois a gente vai estar respondendo
para todas elas. E eu achei legal daquilo que você falou sobre conteúdo, porque no meu entendimento, o conteúdo escolar ele nunca foi alguma coisa apenas para que você tire nota, mas é algo para te fazer uma pessoa melhor, para te fazer conhecedor, para que você possa debater sobre qualquer tipo de assunto, para que você tenha algo maior dentro de você. Né? Eu penso dessa Perfeito. forma e eu sei da preocupação do educador que pensa assim. Eu acho que essa questão desse ano sobre passar ou não passar de ano, ela se tornou até colocada ali ao lado, né? Porque é realmente o conteúdo que esse aluno vai absorver que a gente acaba se preocupando nesse momento. Toninho, meu querido, o papo está muito bom, mas vai cair, né? A gente só pode falar esse tempo. Eu queria que você fizesse suas considerações finais e depois que você fizer, eu te agradeço e a gente encerra. Olha, Alex, eu espero também e eu acredito que o país vai viver uma situação diferente no futuro. Eu acho que tudo isso, existe uma expressão, um bordão, né, de um ex-apresentador, era o âncora de um telejornal, hoje eu acho que ele é comentarista, enfim, ainda apresenta, que dizia que era o momento de passar o Brasil a limpo. Eu acho que nós temos essa oportunidade por inúmeras reflexões que essa pandemia nos permitiu viver. A escola, ela, na minha forma de ver, ela é a travessia. E muitas instituições que se preocupavam apenas com o resultado, talvez vão ter que fazer uma recontratação em relação a isso também, porque o resultado é a consequência. Nós precisamos trabalhar sempre a causa. E a causa é uma formação cidadã com profundidade, com qualidade, né? Que o aluno possa realmente ter ciência do papel que ele exerce no mundo que ele vive, como cidadão. Quero te agradecer a oportunidade, mandar um abraço a todos aqueles que puderam acompanhar ao vivo aqui, que vão poder ver depois. Espero, né, ter respondido às suas perguntas, né? São perguntas complexas e a gente muitas vezes faz a leitura daquilo que a gente vive, não é? Você como homem público gestor, você tem mais informações e mais realidades. Mas eu te agradeço, forte abraço, muito obrigado pela oportunidade. Toninho, eu que agradeço ao amigo primeiro, né? Eu acho que a gente tem esse relacionamento, é uma alegria poder te conhecer e conhecer o seu trabalho, a maneira como você trata ali as coisas no dia a dia na sua escola e também o testemunho de família que você tem. E eu acredito que somou muito para toda a comunidade que nesse momento acaba ficando preocupado de como vai ser esse novo normal, de como vão se dar as coisas no ambiente escolar. Eu tenho certeza que a sua fala, como diretor de uma escola privada do município, vai somar muito nas outras falas que virão a respeito da educação. A gente teve a votação do Fundeb ontem, que passou na Câmara, né, que a gente sabe a educação no município precisa muito desse recurso. Você tem ideia, 90% do valor de folha de pagamento vem de recurso do Fundeb aqui para o município de Maringá. Né? Isso, você está falando de uma cidade igual a Maringá, imagina cidades que a gente sabe que passam por muita dificuldade. Então, eu agradeço de coração, meu amigo, a tua amizade, você ser esse homem de Deus, né? Eu quero ressaltar isso também. Você é uma pessoa que tem a Deus, que segue os princípios bíblicos, isso para mim vale muito. Quero agradecer a todos vocês que entraram aqui na nossa live. Pode deixar seu comentário, sua crítica, sua sugestão, para que a gente melhore para as próximas. Toninho, beijo no coração, beijo na Isa, nos meninos. Que Deus abençoe. A gente se vê por aí. Até mais, gente. Tudo de bom. Kleber.